Estamos no Jubileu da Esperança, num santuário que é uma das nossas 12 igrejas da Arquidiocese de São Paulo, uma igreja jubilar. Queridos irmãos e irmãs reunidos aqui no Santuário da Mãe Rainha, vindo das diversas comunidades do nosso decanato São Barnabé, nós celebramos essa solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós conhecemos, a festa de Corpus Christi, e a celebramos com alegria, como povo que caminha na esperança. Jesus Cristo, nossa esperança. Esse é o tema que nos une. Nós costumamos dizer que a esperança é a última que... Mentira, nos enganaram, gente. A esperança é a primeira que nasce. A esperança nunca morre. A esperança nunca morre. Nós ouvimos domingo São Paulo dizer, no trecho que ouvimos dentro da missa da Santíssima Trindade, que a esperança não decepciona, não nos defrauda. A esperança não morre nunca. A esperança é a primeira que nasce. Quando tudo parecia incerto, né? E é o que é tão verdadeiro. Quando tudo parecia incerto, quando a violência, a fome, o desânimo, a solidão batem à porta de tantas famílias, nós, católicos, cristãos, voltamos nosso olhar para a Eucaristia. Ali está a nossa esperança. Por que está a nossa esperança? Porque ali está Jesus. Porque está Jesus vivo, verdadeiro, presente. Ali está Jesus real. Ele não é um símbolo, é uma presença. Por isso nós o adoramos. A presença de Jesus. Mas é uma presença que nos alimenta, uma presença que nos consola, uma presença que nos cura, uma presença que nos envia, nos faz caminhar na esperança. A leitura de São Paulo, a segunda leitura que nós ouvimos hoje, nos recorda o que recebeu do Senhor. Na noite que foi entregue, Jesus tomou o pão, diz a leitura, deu graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, por vocês. Queridos irmãos e irmãs, essa é a raiz da nossa fé. Cristo se entregou por nós, isso mesmo, Ele se entregou por amor e deixou esse sinal visível da sua presença, que é o pão consagrado, o seu corpo. Essa é a sua presença visível. Então, ao celebrarmos a Eucaristia, nós não apenas relembramos esse gesto de amor, mas cada vez que celebramos, nós atualizamos o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez que celebramos a Santa Missa, nós fazemos uma memória viva da entrega de Cristo. Por isso, a igreja vive da Eucaristia, como dizia São João Paulo II. A igreja vive da Eucaristia. Vamos dizer isso juntos? A igreja vive da Eucaristia. E a Eucaristia faz igreja, faz a igreja. E a Eucaristia faz a igreja. É isso mesmo. Não existe uma coisa sem a outra. Não existe igreja sem Eucaristia, não existe Eucaristia sem a igreja. Nós, e tudo isso, toda essa Eucaristia nos forma como corpo. Nós somos o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. Nos transforma todos nós em irmãos e irmãs. Mas nós somos a igreja do pão. Do pão repartido, do abraço e da paz. Somos a igreja do pão? Somos a igreja do pão repartido,
O Evangelho nos mostra Jesus. Ele está diante de uma multidão. Dizem que eram 5.000 homens. Imagine vocês. Nós aqui devemos ser uns 2.000. Homens, mulheres, crianças, jovens. E Jesus, os discípulos queriam despedi-los, mandá-los embora. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Vamos dizer o que Jesus disse? Dai-lhes vós mesmos de comer. E o que nós vamos fazer com as multidões que andam com tanta fome por aí? Com fome de pão, com fome de justiça, com fome de esperança, com fome de Deus. Pois é, temos que dar de comer. Com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta aquela multidão. E diz o Evangelho que ainda sobrou 12 cestos. Bastaria 5 pães e 2 peixes pro milagre do amor, para acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. É preciso partilhar. Jesus nos ensina a partilha. Meus irmãos e irmãs, esse é o milagre da partilha. A Eucaristia nos ensina a abrir os olhos para a fome do mundo, fome de pão, fome da dignidade, fome de carinho, fome de perdão. Quem comunga, isso é importante. Quem comunga o corpo de Cristo precisa também aprender a partilhar o pão, a repartir a vida, a abraçar com misericórdia, a construir a paz. É isso que o pão da vida, a Eucaristia, faz conosco. Nos ensina a repartir, a abraçar, a construir. Nós não podemos comungar na missa, meus irmãos e irmãs, e viver indiferentes fora dela. Como se aquela Eucaristia não trouxesse nenhuma consequência para a nossa vida. Não podemos adorar a Cristo no altar e desprezar o Cristo nos pobres. Isso é pecado grave. Às vezes nós ficamos buscando uns pecadinhos, tão pecadinho, e esquecemos desse pecado. Nós adoramos Cristo na Eucaristia e desprezamos. Entre nós está e não conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Nós não podemos desprezar o Cristo que está nos pobres, naquelas famílias aflitas, nos jovens sem rumo, nos idosos esquecidos. Cristo está presente ali. A Eucaristia, queridos irmãos, nos compromete com o outro. A Eucaristia nos compromete com o outro. O pão da vida, a comunhão, a gente gosta de cantar, nos une a Cristo, o pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. A palavra comunhão vem de comum, estar unido a Cristo e aos irmãos. Quando recebemos o corpo do Senhor, o corpo de Jesus, Ele entra em nós para nos fazer mais semelhantes a Ele. Cada vez que comungamos, nos tornamos mais semelhantes a Jesus. E Ele é amor, Ele é doação.
Jesus é perdão, Jesus é serviço. A comunhão, meus irmãos e irmãs, não pode ser apenas um gesto ritual, automático. A comunhão é um encontro transformador. A comunhão é um encontro transformador. Nos encontramos com Cristo. Dom Helder Câmara, de feliz memória, dizia: se eu, como corpo de Cristo, se eu me alimento do corpo de Cristo e não me deixo transformar por Ele, estou comendo a minha própria condenação. Por isso a gente diz: Senhor, eu não sou digno, mas eu quero, eu te aceito. Por isso, meus irmãos, a Eucaristia exige conversão, exige compromisso, exige coerência de vida. Somos chamados a ser uma igreja do pão partilhado, do abraço acolhedor, da paz que nasce do perdão, da solidariedade. Cada paróquia do nosso decanato, cada comunidade deve ser um lugar onde ninguém se sinta só, onde a partilha substitua o egoísmo, onde a mesa seja sempre aberta, como a mesa do Senhor, sempre aberta. E termino olhando para a mãe de Jesus, mãe da igreja, nossa mãe, mãe deste santuário. Nesse santuário da Mãe Rainha, nós olhamos para Maria, mulher eucarística. Ela levou o Cristo no seu ventre, no seu seio, como chamou São João Paulo II, mulher eucarística. Ela nos ensina a viver com fé o mistério do seu Filho. Ela nos ajuda a dizer sim ao chamado de Jesus. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto. Que memória? A memória do amor, a memória da entrega, a memória da doação, a memória da partida. Queridos irmãos e irmãs, vamos sair daqui dessa celebração com o coração cheio de esperança, lembrando que a esperança é a primeira que nasce, não a última que morre. Com esse coração cheio de esperança de que Jesus está conosco, que Ele caminha conosco, que Ele se faz alimento em nossa mesa. Que essa Eucaristia que nós vamos receber hoje nos transforme em homens e mulheres eucarísticos, adoradores, servidores e missionários do pão da vida. Repito, que esta Eucaristia nos transforme em homens e mulheres eucarísticos, adoradores, servidores, missionários do pão da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.